Se isso está te incomodando, permaneça. Você sente, mesmo quando tenta ignorar, mesmo quando se distrai. Há algo errado no modo como o mundo encosta em você agora. As coisas que antes prometiam preenchimento chegam, tocam a superfície e passam. Nada fica, nada ficha, nada cria raiz. Você compra, conquista, consome, vence pequenas batalhas cotidianas, e logo depois o vazio reaparece, intacto, como se nada tivesse acontecido. Não é tristeza explícita, não é dor clara. É pior. É uma neutralidade cansada, um tanto faz sofisticado, um silêncio interno que não acalma, apenas observa. Você aprendeu a chamar isso de maturidade, ou de fase, ou de cansaço, mas sabe que não é. Você sabe porque o corpo responde antes da mente. A irritação vem mais rápido, a paciência vai embora mais cedo. A comparação virou um reflexo automático. Você se pega medindo sua vida com a régua dos outros sem nem perceber quando começou. Status, reconhecimento, dinheiro, aparência, ritmo. Tudo virou parâmetro, tudo virou espelho, e nenhum deles devolve algo que pareça verdadeiro. Você ainda se movimenta, cumpre agendas, responde mensagens, sorri quando é funcional, mas algo em você parou de acreditar que a próxima coisa vai resolver. O próximo objetivo, a próxima relação, a próxima versão de si mesmo. Você continua jogando o jogo, mas já não sente a excitação da aposta. Apenas o medo de sair da mesa. Existe uma ilusão silenciosa sustentando tudo isso. A ilusão de que a satisfação vem de fora, desde que você escolha melhor. Trabalhe mais. Se esforce de forma mais inteligente. Se ajuste. Se corrija. Se otimize. Você internalizou a ideia de que o problema é sempre um detalhe ainda não resolvido, um erro fino, uma falha escondida, algo que, quando finalmente consertado, fará o mundo se alinhar e devolver aquela sensação que você lembra vagamente de já ter tido. Mas observe com honestidade brutal: quanto mais você ajusta, menos sente. Quanto mais controle tenta exercer, mais frágil tudo parece. Você se tornou especialista em antecipar cenários, prever riscos, evitar perdas emocionais. E pagou um preço que quase ninguém percebe no começo. Você trocou presença por vigilância. Trocou intensidade por segurança. Trocou vida sentida por vida administrada. A cidade não dorme. As telas nunca se apagam. As vozes são muitas. As promessas são constantes. E você, no meio disso tudo, tenta manter uma identidade estável, enquanto tudo exige resposta imediata. Opinião, reação, posicionamento. Você não escolhe mais o que deseja. Você reage ao que aparece. E chama isso de liberdade. Nada mais te satisfaz porque você está saturado de estímulos que não exigem nada de você além de atenção. E atenção, quando é constantemente arrancada, deixa de ser escolha. Vira vício. Você sente isso quando o silêncio incomoda. Quando não há notificação, não há aplauso, não há validação e algo em você se contrai. Um desconforto sutil, uma urgência sem nome. É ali que a ilusão se revela, mas você costuma fugir antes de olhar. Você acredita que está buscando paz, mas tudo o que faz é evitar desconforto. Acredita que quer estabilidade, mas tudo o que faz é controlar variáveis externas. Acredita que quer ser respeitado, mas passa a maior parte do tempo tentando não ser rejeitado. E essa negociação constante com o mundo está drenando algo essencial, sua soberania interna. Perceba como você se sente quando algo não sai como esperado. A reação é imediata, uma tensão no peito, uma narrativa automática. Não deveria ser assim. Você não aceita o fato cru, você o interpreta como afronta, como falha pessoal, como ameaça à imagem que construiu, e passa a lutar contra a realidade em silêncio, como se ela tivesse obrigação de cooperar com seus planos. Essa luta é exaustiva e invisível. Ninguém aplaude, ninguém vê, mas ela consome seus dias. E quanto mais você luta, mais dependente fica daquilo que não controla. A satisfação se torna refém de fatores externos, pessoas, resultados, circunstâncias. E você, que acredita estar no comando, vive reagindo. Existe um momento, talvez agora, em que você começa a suspeitar que o problema não é a falta de conquistas, mas a expectativa secreta de que elas deveriam preencher algo que nunca foi externo. Essa suspeita assusta. Porque se for verdade, significa que o mundo não te deve nada.
que nenhuma vitória vai salvar você de si mesmo, que o vazio não é um erro do sistema, mas um sinal. A ilusão começa a ruir quando você percebe que está cansado não por fazer demais, mas por esperar demais. Esperar que a vida te trate melhor, que as pessoas reconheçam, que o esforço seja recompensado de forma justa, que o controle funcione. E a realidade, indiferente, segue sendo o que é, não cruel, apenas neutra. Você ainda não abandonou a ilusão, mas ela já não te convence completamente. Algo em você observa, silencioso, atento, desconfiado das promessas fáceis, desconfiado da própria mente quando ela diz só mais riso e então você ficará bem. É aqui que a tensão começa. Não há solução ainda, apenas o desconforto de enxergar. E isso já muda tudo. Aguarde. Você começa a perceber que algo quebrou, mas não houve som, nenhuma explosão, nenhuma cena dramática. A ruptura acontece em silêncio, enquanto você continua funcionando, indo, voltando, cumprindo. É isso que a torna perigosa, porque nada aparentemente mudou, e ainda assim tudo perdeu densidade. As conversas parecem rasas demais, as conquistas parecem leves demais, as perdas, curiosamente, já não doem como antes. Não porque você ficou forte, mas porque algo em você se afastou. Você se pega olhando para situações que antes te dominariam emocionalmente, e reage com um atraso estranho. Não é autocontrole, é distância, como se a mente estivesse sempre um passo atrás do corpo, observando, calculando, evitando envolvimento total. Você chama isso de amadurecimento, mas no fundo sabe que é outra coisa. É contenção constante. É a recusa inconsciente de se expor novamente à frustração de esperar algo que não vem. Essa ruptura não nasce da dor extrema. Ela nasce da repetição, da soma de pequenas decepções não digeridas, de expectativas moderadas que ainda assim falharam, de promessas razoáveis que não se cumpriram. Você não foi destruído por um grande fracasso. Foi desgastado por muitos pequenos quase suficiente, quase justo, quase recompensador. E então você fez o que a mente moderna faz melhor, se adaptou, ajustou expectativas, reduziu o desejo, passou a querer menos para sofrer menos. O problema é que, junto com a dor, você reduziu a capacidade de sentir qualquer coisa com profundidade. Você não escolheu isso conscientemente. Foi uma estratégia de sobrevivência emocional, funcional, e cara. Agora, quando algo bom acontece, você já espera que passe. Quando algo ruim acontece, você já estava preparado. Você vive em pré-reação, em pré-defesa, em pré-controle. Nada te atravessa por inteiro porque você não permite. Não por coragem, por cansaço. Você não quer mais lidar com a fricção entre o que você imagina que a vida deveria ser e o que ela insiste em entregar. A ruptura real acontece quando você percebe que sua insatisfação não vem mais do fracasso, mas do sucesso vazio. Você alcança coisas que antes desejava e sente pouco, um alívio breve, um orgulho discreto, e logo o silêncio retorna. Isso confunde, porque o discurso sempre foi claro: chegue lá e você ficará bem. Mas você chegou em vários lás e nada mudou de verdade. Então você começa a suspeitar de si mesmo, questiona se não está quebrado, se não perdeu a capacidade de sentir, se não se tornou ingrato. Mas não é isso. Você não está vazio. Você está saturado de ilusões que não se sustentam mais. E a mente, quando percebe isso, entra em conflito consigo mesma. Uma parte de você ainda quer acreditar, quer continuar jogando, quer insistir. Outra parte já entendeu que algo fundamental está fora do lugar. E essas duas partes coexistem, criando um atrito constante, um ruído interno, uma ansiedade sem objeto claro. Você não sabe exatamente o que quer, mas sabe que o que tem não resolve. Observe como você reage quando perde o controle de algo pequeno, um atraso, uma resposta atravessada, um plano que não se concretiza. A irritação vem desproporcional, não pelo evento em si, mas porque ele expõe algo que você tenta esconder, sua dependência emocional, de que as coisas sigam o roteiro interno que você construiu. Cada desvio da realidade é sentido como ameaça à sua estabilidade. Essa é a ruptura mais difícil de aceitar. Não é o mundo que falha com você, é a expectativa silenciosa de que ele deveria obedecer. Você não formulou essa expectativa em palavras.
Ela se formou aos poucos, alimentada por narrativas de merecimento, controle, progresso linear. E agora ela entra em choque direto com a experiência real. Você começa a perceber que grande parte do seu desgaste vem da resistência, não do que acontece, mas da recusa interna em aceitar que aconteceu. Você revive cenas, reescreve diálogos, imagina respostas melhores, resultados alternativos, e cada repetição mental é uma tentativa inútil de recuperar controle sobre algo que já passou. Isso não te dá poder, te aprisiona. A ruptura aprofunda quando você nota que ninguém está vindo te salvar dessa exaustão. Não há reconhecimento suficiente que resolva. Não há validação que sustente. Não há estabilidade externa que elimine a tensão interna. E isso gera um medo silencioso. Se nada externo resolve, então o problema está onde você sempre evitou olhar. Você não está perdido, está desiludido. E isso é diferente. A desilusão não é o fim, é a queda das mentiras que mantinham você confortável. É quando a mente para de se enganar com promessas futuras e começa a encarar o presente como ele é: cru, indiferente, instável e ainda assim real. Nesse ponto, muitos voltam atrás, se distraem, se anestesiam, se ocupam qualquer coisa para não sustentar esse olhar por muito tempo, porque manter esse nível de clareza exige algo que você ainda não decidiu se está disposto a pagar. A ruptura não te oferece alívio, ela oferece escolha, e nenhuma delas é confortável. Permaneça aí, sem resolver, sem fugir, apenas sustentando o peso do que você acabou de enxergar. Aguarde, chega um ponto em que você para de pedir respostas. Não porque encontrou alguma, mas porque percebeu que a maioria das perguntas era uma forma elegante de adiar responsabilidade. Você começa a notar o padrão. Sempre que algo te incomoda, sua mente corre para fora, para o contexto, para a causa externa, para a injustiça, para o erro do outro, para o acaso. É automático e confortável, porque enquanto o foco está fora, você não precisa lidar com o único lugar onde algo realmente pode ser feito. A disciplina começa onde o impulso morre. E isso não tem nada de heróico. É silencioso, desconfortável, anti-intuitivo. Você sente o impulso de reagir, de responder, de se explicar, de se defender. Ele surge rápido, quase físico. Um aperto, um calor, uma urgência. Antes, você seguia. Agora, você observa. Não para suprimir, não para fingir que não existe, mas para não obedecer. Isso muda tudo, porque você descobre algo que ninguém anuncia. Você não é obrigado a participar de cada emoção que aparece. Ela surge, pressiona, promete alívio se for expressa, mas você percebe que expressar não resolve, só perpetua. A emoção não quer solução, ela quer movimento, quer ação imediata, quer descarga. E você, pela primeira vez, escolhe não oferecer isso. No começo, parece perda, como se você estivesse abrindo mão de algo essencial, da sua espontaneidade, da sua autenticidade, mas logo percebe que aquilo nunca foi autenticidade. Era condicionamento, um hábito refinado de reagir para aliviar tensão. A disciplina não te deixa mais leve de imediato, ela te deixa sóbrio, e sobriedade assusta quem viveu entorpecido por estímulo constante. Você começa a medir suas palavras, seus gestos, suas decisões, não para agradar, para não se trair. Você percebe quantas vezes falou demais para não encarar o silêncio, quantas vezes explicou para não sustentar o olhar, quantas vezes se posicionou apenas para sentir que ainda existia. E agora, quando o silêncio se instala, você não o preenche, você suporta. Essa é a parte que ninguém romantiza. Sustentar, não agir, não responder, não se justificar, não buscar alívio imediato. Você sente a pressão interna aumentar, depois diminuir, depois desaparecer. E entende algo fundamental: a emoção passa quando não encontra resistência nem combustível. Ela não precisava ser combatida, precisava não ser alimentada. A disciplina começa a reorganizar sua relação com o tempo. Você para de viver em antecipação, para de negociar com futuros imaginários, para de adiar presença. O agora deixa de ser um obstáculo e passa a ser o único território onde você ainda tem alguma soberania. Não controle absoluto, mas escolha. Escolha de postura, escolha de resposta, escolha de silêncio.
Você nota que muitas das suas insatisfações não vinham da falta, mas da expectativa de que algo deveria ser diferente do que é. E expectativa não atendida gera frustração. Sempre, sem exceção, você não elimina expectativas. Isso seria outra ilusão. Você as vê surgindo e decide não tratá-las como ordens. Há dias em que nada acontece, e antes isso te incomodaria. Agora, você percebe que a mente fica inquieta quando não há estímulo porque foi treinada para confundir movimento com sentido. Você não corre para preencher o vazio. Você deixa que ele se revele. E o que aparece não é um abismo, é espaço. Com disciplina, você começa a recuperar algo que havia perdido sem notar. Autoridade interna, não aquela que se impõe aos outros. Aquela que não precisa ser anunciada. Você age menos, mas cada ação pesa mais. Você fala menos, mas cada palavra tem consequência. Você não reage a tudo, e por isso, quando reage, é inteiro. Nesse ponto, algo curioso acontece. Você percebe que muitas pessoas ao seu redor vivem exaustas sem saber por quê, presas em ciclos de reação, de comparação, de validação, de controle. E você entende, em silêncio, que a maioria não chega até aqui, não porque não pode, mas porque não suporta abrir mão do alívio imediato que a indisciplina oferece. Você não se sente superior, você se sente separado, não por escolha. Por consequência, a disciplina cria distância natural entre quem sustenta o desconforto e quem foge dele. E essa distância começa a cobrar seu preço. O próximo passo não é mais interno apenas. Ele toca o mundo, as relações, as perdas reais, aquilo que a disciplina exige em troca do que ela oferece. Permaneça, você começa a pagar, não em dinheiro, em conforto, em pertencimento, em expectativa alheia. A disciplina, quando deixa de ser apenas interna, começa a reorganizar o mundo ao seu redor. E o mundo resiste, não de forma explícita, mas com pequenos atritos, silêncios estranhos, mudanças sutis no olhar dos outros. Você percebe que, ao não reagir como antes, algo neles fica sem referência. Você não entra mais em certas conversas, não alimenta certos conflitos, não valida certas narrativas. E isso cria um vazio onde antes havia previsibilidade. As pessoas estavam acostumadas à sua resposta automática, à sua explicação, à sua pressa em resolver. Agora, você escuta, observa, e muitas vezes não oferece nada. Esse nada incomoda mais do que qualquer confronto. Você começa a ser visto como distante, frio, indiferente, não porque você mudou de valores, mas porque deixou de negociar sua estabilidade interna, em troca de aprovação. Antes, você cedia sem perceber. Ajustava o tom, adaptava a postura, silenciava desconfortos para manter o fluxo social funcionando. Agora, quando algo atravessa seus limites, você não se justifica. Você simplesmente não participa. Esse é um custo que quase ninguém menciona. A disciplina reduz o número de pessoas que se sentem à vontade ao seu redor. Não porque você se tornou hostil, mas porque deixou de ser manipulável emocionalmente. Você não responde mais a provocações veladas. Não entra em jogos de status. Não corre para provar nada. E isso desmonta dinâmicas inteiras. Você sente solidão. Não há dramática, há silenciosa. Aquela que aparece mesmo quando a gente por perto. Porque agora você vê as trocas implícitas, vê as expectativas escondidas, vê como muitas relações se sustentavam na sua previsibilidade emocional, e ao retirar isso, algo se desfaz. Há momentos em que você questiona se vale a pena, se não seria mais simples voltar a ser como antes, reagir, opinar, se explicar, participar. Você poderia recuperar o conforto social rapidamente, bastaria ceder um pouco, bastaria fingir, bastaria se distrair de si mesmo outra vez. A tentação não desaparece, ela apenas muda de forma. O custo também aparece quando você falha. Porque você falha, a disciplina não te torna imune. Há dias em que você reage, dias em que se perde, dias em que o impulso vence. E nesses dias, a queda pesa mais, não por culpa moral, mas por clareza. Você sabe exatamente onde cedeu, onde trocou presença por alívio, e essa consciência dói mais do que a ignorância de antes. Você começa a entender que a disciplina não promete felicidade, ela promete coerência.
E coerência exige sacrifício contínuo, sacrifício de versões suas que eram aceitas, sacrifício de fantasias de reconhecimento, sacrifício da ideia de que o mundo vai aplaudir seu autocontrole. Ele não vai, na maioria das vezes, ele nem percebe. Há perdas concretas. Oportunidades que você recusa porque o custo interno é alto demais. Caminhos que você não segue porque exigiriam que você se traísse aos poucos. Pessoas que se afastam porque não conseguem mais te acessar como antes. Nada disso é anunciado como vitória. Tudo vem como peso, e ainda assim, algo se mantém. Uma firmeza que não depende de resultado. Uma estabilidade que não oscila com elogio ou crítica. Você não se sente melhor. Você se sente inteiro. E isso muda o eixo da sua vida de forma irreversível. Você percebe que não está mais tentando ser alguém. Está tentando sustentar uma postura. E isso redefine sucesso, redefine fracasso, redefine perda, redefine ganho. O mundo externo continua caótico, injusto, imprevisível, mas ele já não invade você com a mesma facilidade. O custo é alto porque ele é contínuo. Não há ponto de chegada. Não há descanso final. Há apenas a escolha diária de não se abandonar. E essa escolha, feita repetidamente, começa a produzir algo que não é visível ainda. Algo silencioso. Algo que não pede reconhecimento. É isso que vem a seguir. Aguarde. Em algum momento, sem anúncio, você percebe que algo se estabilizou. Não o mundo. Não as circunstâncias. Você. A mente ainda produz ruído. O corpo ainda sente tensão. As perdas ainda acontecem. Mas nada disso te desloca como antes. Há um eixo interno que permanece, mesmo quando tudo ao redor oscila. Você não o construiu com palavras. Ele se formou pela repetição silenciosa de escolhas difíceis. Você não sente necessidade de provar. Não porque venceu, mas porque não está mais em disputa. A comparação perde força quando você entende que ela sempre foi uma tentativa de medir valor com instrumentos externos. Agora, quando vê alguém avançar, você não se diminui. Quando alguém cai, você não se eleva. Não por virtude exibida, por irrelevância. O jogo deixou de te capturar. O poder que surge aqui não é expansivo, não chama atenção, não domina ambientes. Ele não altera o tom de voz nem a postura de forma teatral. Ele se manifesta na ausência de urgência, na capacidade de esperar, na escolha consciente de não reagir quando reagir seria fácil. Você não corre para preencher silêncios, não se apressa em responder, não se explica para quem não escuta. Você percebe que a satisfação nunca esteve no acúmulo, estava na subtração, subtrair expectativas irreais, subtrair dependência emocional, subtrair a fantasia de controle, subtrair a necessidade de ser visto de determinada forma. O que sobra não é euforia, é clareza, e clareza sustenta. Agora, quando algo falha, você não interpreta como ataque pessoal. Quando algo dá certo, você não se infla. Você vê os fatos como fatos, cruéis às vezes, favoráveis outras, sempre transitórios. E essa neutralidade não te torna apático, te torna preciso. Você age quando é necessário, para quando não é, sem drama, sem negociação interna excessiva. Você entende, finalmente, porque nada mais te satisfazia, porque você buscava fora o que só existe quando o centro está firme, porque tentava usar conquistas como anestesia, porque confundia movimento com direção, porque esperava que o mundo confirmasse algo que só você podia sustentar. Poucos chegam aqui porque poucos aceitam o preço completo. A maioria desiste quando percebe que não há aplauso, nem recompensa imediata, nem sensação constante de bem-estar. O que há é responsabilidade contínua sobre a própria mente. E isso não seduz. Isso pesa. E exatamente por isso, funciona. Você não se torna intocável. Você se torna menos disponível ao caos. As perdas continuam doendo, mas não desorganizam. As críticas continuam surgindo, mas não definem. O silêncio, antes ameaçador, vira aliado. É nele que você se encontra. É nele que você se recompõe. É nele que você decide, sem interferência. O poder silencioso não muda o mundo. Ele impede que o mundo te use como extensão das suas próprias turbulências. Você não se esconde, você permanece, presente, firme, não esperando satisfação, não esperando justiça, não esperando reconhecimento. A satisfação, quando aparece, é discreta, não se anuncia,
não se prolonga, e você não tenta segurá-la, porque agora sabe, tudo passa, e exatamente por isso, nada precisa ser agarrado. Você sustenta esse peso, não porque é fácil, mas porque aprendeu que fugir dele custa mais caro. O canal permanece silencioso para quem aguenta ficar.